Fala, Digi escolhidos. Aqui é o Ricardo e eu trabalho com o maior estoque de Digimon TCG da América Latina aqui na Premium Card Hub. Aqui no nosso canal você encontrará unboxing, conteúdos interessantes e dicas para melhorar no jogo também. Então, bora pro conteúdo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Premium Card Hub. Eu sou o Ricardo e hoje, continuando aqui a série, né? Acredito que será o último vídeo do DM, né? Falaremos sobre o Version 5, né? Então, como é sabido, né, na coleção X9, né? A gente tem feito esses vídeos desde quando a X9 veio aqui pro BR, né? Já tem um tempinho até, né? Na X9 nós tivemos o release, né? Dessas coleções, desse arquétipo, vamos dizer assim, né, dentro do jogo, baseado nos Virtual Pets, né, que são esses aqui, e eles são divididos, né, de version 1 até version 5. Né. Fizemos vídeos para cada versão, explicando a estratégia, maneiras de buildar, etc. Né, e hoje vamos falar sobre a última versão aqui, que é o version 5. Né. Então vamos lá. Como eu tenho introduzido, né? Cada versão tem uma certa mecânica assim única, né? Vamos dizer assim, por exemplo, o version 4 ganhava memória e enchia a mesa. O version 2 tinha a opção do egg dele que trigava no momento que uma herança oficial entrava embaixo do bicho, ele já podia trigar com o egg para evoluir. E os efeitos dele funcionavam tanto o play quanto o end evolving. Aí no version 4 era diferente, no version 1 era diferente, no version 3 era diferente, e no version 5 é diferente de tudo. Ele não tem bem um padrão assim dos efeitos, né? Alguns efeitos são play wind evolving, alguns wind evolving e wind attacking, que é o caso do Tusk aqui, do Dev Dramon. O que eu acho interessante deles é que eles têm uns undulations aqui bem disruptivos, né? Por exemplo, do Haremon aqui, do Dev Dramon, do Dark Tyrannomon, né? E algumas cores, né, como eu dizia também, são mais direcionadas, né, para algumas versões são mais direcionadas para algumas cores de top-end, né? E especificamente o version 5 ele é direcionado para cor verde, né? Como o Ver 4 era para roxo, como o Ver 2 era para preto, por aí vai o Ver 1, acho que é amarelo o Ver 1, não lembro agora, ou era o Ver 3 que era amarelo. Então ele dá pra gente essa opção de, assim, ok, antes de eu falar das cartas, né? A gente consegue, primeiro, fazer evoluções rápidas, né? Isso que o DM faz muito bem, assim, diria que até independente da versão, né? Ele faz isso muito bem. Fazer uma stack rápida com diversos efeitos ali interessantes, buffs, undulations, efeitos disruptivos, e com isso ter acesso ali a algum top-end genérico por cor. No nosso caso aqui a opção são as cartas de Vortex Warrior, né, do Shoto aqui, de Zeffaga, né, então, para poder tirar proveito dessas cartas, e no fim das contas elas sinergizam muito bem, tá? Eu diria que, assim, das versões que eu testei, cara, eu acho que essa é uma das mais divertidas, uma das mais legais, né? Talvez eu faça um ranking ali depois, mas acho que hoje, ranqueando, eu colocaria assim o version 2, né, o melhor, né, vamos dizer assim, pela relevância no meta, etc. Né, o Vademon é simplesmente uma carta muito forte. Em segundo lugar, eu colocaria o version 2. Em segundo lugar, não o version 1, 2 em primeiro lugar. Em segundo lugar, colocaria o version 5. Pra vocês terem ideia, assim, depois do tanto que eu joguei com esse deck, eu fiquei muito impressionado, né, sobre o que ele consegue fazer, né. Em terceiro, colocaria alguma variante de Ver 4, né, que a gente falou especificamente sobre a variante de Belf, né, mas você consegue jogar praticamente qualquer coisa. Depois o Chimera, talvez eu diria que o Chimera fica um pouco empatado ali com ele fica um pouco empatado ali com o Ver 4 em termos de power, né, e o Chimera já vai contar como V3, assim, entre aspas, né. E por último o Ver 1, que também não é ruim, tá? É só que os outros são muito fortes, assim, ele tem ali um controle, tem acesso a proteções como Armor Purge, etc. A gente falou no vídeo especificamente. Só que eu diria que em rank eu deixaria elas assim, né? Vou deixar depois um rank das versões ali que eu diria em termos de qual é mais forte, etc. Até quem estiver interessado em montar. E eu colocaria essa aqui em segundo lugar. Mas por que
segundo lugar. Nossa, uma versão que é tão... das versões de DM, né? Então, assim, não é focado, você não vê ninguém jogando com o Ver 5, né? Eu já vi muita gente jogando com o Ver 2, com Chimera também, com o Ver 4 também, mas Ver 5, né? Porque o que acontece? Dos arquétipos, se eu não me engano, esse aqui é o que tem menos integrantes até agora, tá? Tem poucas cartas, né? Inclusive, do Ver 5, um dos membros dele é o próprio Machine da X9, né? E olha só, o Machine nem tá aqui, né? Ele nem conversa tão bem com esse deck, assim, né? Ele conversa... Tem algumas interações, assim, pontuais, eu posso até comentar durante o vídeo, né? Mas ele realmente não é necessário, assim, né? Eu diria que focar aqui num deck consistente que consegue responder ali ameaças do meta, montar um stack com diversos efeitos e ser bem, vamos dizer assim, decente no que ele se propõe a fazer, né? Que é montar stacks rápida, evoluído trash, né? Eu não tinha falado ainda, mas a gimmick do egg desse deck é que ele é evoluído trash. Então, evoluir rápido, evoluído trash, criar stacks com efeitos disruptivos, né, que vão mexer com a mesa do oponente, e por fim utilizar o top end aqui de Zefag para acelerar a segurança do oponente, né, colocar alvos de ace ali relevante, por exemplo, colocar um Zefag imune que o oponente não vai conseguir tirar, e se ele bater você tem um ace na mão para poder lidar com a play do oponente, né. Tem algumas opções de tamers aqui que acabam sendo muito bons, né. Eu diria que um problema da engine de DM no geral, né, que faltam assim mais tamers bons além do analog e UF, né. É claro, você tem o analog main, mas depende muito da estratégia, né. Tem estratégia que ele não encaixa também. Por exemplo, essa estratégia aqui a gente quase não está fazendo hard play. Até tem uma sinergia ali que o X-Tyrannomon tem fortitude, então você pode usar o analog main para depois colocar uma herança embaixo do X-Tyrannomon. Na verdade eu preciso até confirmar, tá? Porque eu acho que é só com Cyborg que ele funciona. Talvez nem funcione da maneira que eu tô falando. Ó. Cyborg, Machine ou DM. Funciona assim. Então você consegue usar o Analog Man para resetar o Fortitude do X-Tyranno, né? Porque ele vai ser deletado, vai entregar o Fortitude, ele vai voltar para a mesa e o Analog Man colocaria outra matéria nele. Seria uma sinergia possível ali, mas esse deck realmente não faz tanto hard play, né? Ele quer realmente, geralmente, montar stackzinha diferente, direitinho, evoluir do trash, quando pertinente, etc. Tá? Então ele tem vários pontos positivos, né? Eu diria que até no meta ele está bem posicionado, tá? Ele tem acesso a muitos efeitos disruptivos, como suspender coisa do oponente, do devolve, raid, retaliation, jamming, o próprio vortex, assim, ele tem uma série de efeitos, realmente um toolbox muito forte, que o deck de Zefag geralmente não tem, tá? Então aqui a gente pega o melhor dos dois mundos, né? Pega ali as cartas de Vortex Water, né? Vamos colocar assim, como um top end que é relevante, que fica na mesa, né? Por exemplo, você tem o Zefag ali que tem proteção, ele lida com muita coisa da mesa por causa do Vortex aqui, que esses Digimons têm, né? Exceto o Raidemon aqui. No Raidemon é uma versão 5 mesmo que a gente está usando. Ele não é um Vortex Warrior, mas ele tem uma sinergia, tem motivo para ele estar aqui também, tá? E que a gente combina, né, essa questão do top end dos Vortex Warrior com a utilidade aqui do DM, especificamente do version 5, né? E a gente chega nessa mistura aqui, né? Depois eu vou falar um pouco sobre matchups do deck, o que eu testei. E assim, eu tô bem animado com essa versão mesmo, né? Então vamos começar rapidinho, né? Falar sobre o Pagumon, que vai ditar parte da mecânica do deck, né? Então você tem uma opção aqui, One Attacking, você vai tirar a herança do fundo dele, que tá face down, e depois ele pode evoluir para qualquer Digimon no Trash que seja version 5, né? Então, importante, o que é importante ficar atento? É limitado a version 5, né? Então ele não consegue evoluir em outras versões de DM, mas praticamente o único não version 5 que a gente está usando aqui é o Betamon, porque ele passa jamming, assim. Até tem como rodar alguns outros aqui, né? Eu optei por não rodar para poder manter a consistência, assim, resolver o Trashmon do deck o mais consistente possível, né? Mas você tem a opção, assim, de colocar outras cartas do DM, dependendo da matchup, não sei. Vamos supor que você quer trashar Source, você coloca o Garurumon da X9. Cadê ele aqui? Deixa eu começar a pesquisar por X9. Eu falo as outras toolbox. Você quer recovery, você tem um Ardramon. Você quer DP down, tem um Angelmon. Ou o próprio Andromon. O Andromon é muito bom pra fazer DP down, tá?
Patamon que passa Barrier, então você pode trocar o Jamming por Barrier se você quiser, né? Eu acho que para esse deck específico, acho que o Jamming é um pouquinho melhor, né? E o Betamon ele tem Train, né? Também. O Patamon não tem Train, mas ele tem um play de buscar coisa, o que pode ser relevante, né? Então na prática você ainda tem um toolbox de. Como todo deck de DM, você tem um toolbox ainda maior assim, de cartas que você quiser usar. Se quiser colocar Vademon aqui, você consegue colocar e ele vai rodar ok. Assim. Talvez não com esse top end aqui, mas você consegue mexer nele. Quer colocar o Machine, coloca o Machine. O Machine consegue copiar o efeito do Metal Tirano, consegue copiar o efeito do X Tirano também, tá? Pra suspender coisas do oponente e voltar pra mão. É bem legal. Então o Egg ajuda muito o deck, mas eu diria que sinceramente não é o principal, tá? Não é assim, uau, a principal mecânica do deck. Se você não tiver o Egg, você não joga, não. Ele é opcional, funciona. E é interessante porque com ele meio que você joga infinito, assim, porque você pode fazer o seu Hook, evoluir para o nível 4 do Trash, aí você evolui pro Haremon, né? Tudo bem que é o Enatech, né? Então seu bicho pode morrer, tem alguns detalhes. Geralmente você vai querer bater com o Jamming quando fizer isso, né? E o Haremon vai. Por que eu falei que ele meio que joga infinito? Porque o Haremon já vai evoluir do Trash, da mão ao Trash no X-Tiranomon, né? Reciclando peças ali, face down embaixo dele. Então, praticamente você joga infinito, assim, né? Você vai ter X-Tiranomon na mesa infinito. É muito. Quando você tiver Egg, assim, vai rodar muito bem sem precisar reciclar, né? Esse efeito de reciclar é muito raro no DM, na verdade, tá? De reciclar coisa do Trash. Não parece, tá? Mas tudo bem, você pode argumentar que tem o Digitamamon, cadê ele? Aqui, ó. Que ele joga Digimon do Trash, mas ele só vai jogar mesmo na versão de Ver 4. A única outra carta que pega coisa do Trash é o Skull Greymon, assim, que é muito específico usar ele, né? Geralmente o pessoal vai usar ele dá pra usar na versão 2, dependendo. Geralmente na versão de Quimera, né? Ele vai ser mais comum. Vai ser mais comum a gente ver ele. Então o Egg é isso. Uma cartinha interessante que dá pra usar aqui, a Hidden Potential Discover, né? Funciona muito bem com o Zefago DST, né? Porque você evolui no teu nível 5, aí você usa a Option, já deita o seu Digimon pra evoluir pro Zefago sem pagar o custo, né? Ela vai reduzir o custo de evolução em 5, tá? Interessante, você pode evoluir até no Zefaga Ace usando esse efeito, tá? Reduzindo o custo pra 0, né? E assim, o Zefaga, pelo efeito dele, vai deitar uma coisa, depois vai levantar um bicho, ele pode se levantar, então ele já vai trigar, ganhar o DP+, ali, já ficar imune pelo turno. É muito interessante, né? E o Zefaga, eu vou falar depois, mas ele é muito sinérgico com o resto do deck, tá? Porque o X-Tirano tem uma herança aqui, quando deleta um Digimon do oponente, ele traz uma sec do oponente, o Metal Tirano passa Piercing. A gente até usa o Shoto de Piercing aqui, mas ele não é essencial, assim, né? Você consegue jogar só tendo as coisas de DM e o Zefaga, tá? E tem uma sinergia secreta aqui que torna o Zefaga muito bom. Eu vou falar já. Então, Hidden Potential Discovery, evolui de graça. Tem um detalhe que a gente não tem tantos Digimons nível verde assim de cor verde, né? No low end do deck, vamos dizer assim, né? Nos níveis 3 e 4, o único que tem é o Dark Tirano aqui. E os nossos nível 5. Geralmente você vai usar ela para evoluir do nível 5 para os nível 6 aqui, tá? Porque você vai querer evoluir pro Zefaga, pro Raidemon, que vai fazer um suspend de um bicho teu também, né? Até um detalhe rápido, né? Você tem 3 cartas aqui que fazem um suspend. Você consegue agressivar bastante a segurança do oponente, fazer múltiplas stacks. Tem um Zefaga que dá um suspend no Endvolve, um Raidemon dá um suspend no Endvolve, um Zefagamon Ace que pode... Primeiro que ele pode evoluir por 1, né? Em cima do Zefaga normal, né? Tem essa, né? Você não precisa usar ele como esse. Você consegue usar ele agressivamente, tá? Ele vai suspender uma coisa e quando um Digimon suspende, ele faz um suspende e levanta de novo, né? A gente está usando o Shoto aqui para fechar jogo, né? Alterar a alvo de ataque. Funciona muito bem também esse Shoto aqui do ST18 no deck, tá? A Meet é opção assim para comprar carta, reduzir custo de evolução, não é tão necessário assim, tá? Se tivesse uma Memory Boost que desse assim para usar, eu com certeza colocaria, né? Porque qual que é o ponto de atenção, né? A gente precisaria de uma Memory Boost que fosse pelo menos verde e que funcionasse com Egg. Teoricamente dá pra usar a Memory Boost do Terrier e do Lopimon. Eu esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela? Essa aqui, ó. Memory Boost... A Grape, talvez, né?
Porém, nem todo deck, ele não tem cores aqui muito consistentes, né? Você tem azul, roxo, vermelho, verde, preto, roxo de novo. Top End ok, é verde, mas infelizmente ainda não tem um número bom o suficiente para a gente conseguir encaixar a Memory Boost, então a gente usa a Meet. A Meet na verdade funciona muito bem, tá? Paga 2, joga lá na mesa, compra uma carta e depois ela vai funcionar ali como um pseudo treine, e você precisa ter herança face down ali para garantir que nos seus bichos, né, ela vai te dar uma herança face down quando for evoluir, para garantir que você consiga pagar o custo aqui do egg, ganhar memória no analog, reduzir o custo do X-Tirano, e o X-Tirano, para fazer o efeito dele de voltar um bicho na mão para mão do oponente depois, ele tem que tirar uma herança face down, né? E você quer manter uma herança face down, eu já vou falar agora a interação do deck, né? Na tua stack, por causa do efeito do analog UF, né? Então todo Digimon teu aqui, ele fala, ó, durante o turno do oponente, todos os seus Digimons com heranças face down ganham reboot, né? Isso é muito importante. Isso que permite o loop do Zefag se manter, e todo turno você tem um Zefag imune, né? Porque o que acontece? Sei lá, você bate com o X-Tirano, se ele morrer tudo bem, tem fortitude, né? Mas você não quer perder as heranças face down, né? Depende ali, geralmente você vai bater com Gem também e tal. Então já tem a garantia que a stack vai ficar na mesa. Bateu com nível 5, evoluiu pro Zefaga, deitou o bicho do oponente, levantou, opa, tá imune pelo turno. Baixa no bicho do oponente, pode ser com Vortex, dependendo, se você não tiver conseguido manter o turno. E você já tem um analog na mesa, tem herança face down na stack do Zefaga. Então no turno do oponente vai trigar o analog, ele vai ter reboot, né? Ele vai fazer o reboot, vai repetir o efeito dele aqui. Então quando um Digimon faz um suspend, né? Faz o restand, levanta, ele não é afetado pelos efeitos do Digimon pelo turno e ganha mais 3.000 de DP. Então você vai ter um potencial, dependendo, pode ser blocker, se você tiver o Shoto, né? Você vai ter um Zefag ali que vai ficar imune pelo turno do oponente. Se o oponente não dá um jeito de lidar com isso, assim, na volta ele vai dar problema também, né? Vai fazer coisas. Né? Genai's House é uma interação, uma adição que veio depois ao deck, né? É que eu tô regravando esse vídeo, na verdade, né? Eu tinha feito ele uma vez, aí poxa, eu tava com muito material para editar, coisa da loja rodando, não deu tempo de subir. Eu falei, vou gravar de novo aqui, porque eu mudei algumas coisas na lista, né? E uma das adições aqui foi a Genai's House, né? Assim, você paga 2, ela vai pro fundo da segurança, né? E você pega a carta do fundo pra mão antes de... Na hora que você ativar ela, você pega do fundo pra mão, e ela troca de lugar, né? Fica face up ali. O efeito dela é que no seu turno, seus Digimons ganham 3.000 de DP, né? Ela tá aqui pra cumprir, acho que talvez seja uma fraqueza do deck, ele não tem tanto DP assim, né? Porém, você trabalhando com ela ali, você já consegue deixar o Zefag aqui com mais 3, fica com 17k. Então é bastante DP, né? Você consegue deixar o Zefagamon com 17k no seu turno. Se for o Ace, ele vai para 19, né? Então fica bem mais fácil ele contestar algumas coisas da mesa do oponente, né? Porque utilidade ele vai ter todas as keywords que você pensar. Já viu um Zefaga batendo com Raid? Esse deck consegue. Um Zefaga batendo com Raid. Nem precisa usar o Shoto para bater no bicho do oponente que está em pé. Tá? O Shoto, então, muito consistente da memória. Se o oponente tem um Digimon, né, no fim do teu turno tu vai deitar ele, né, vai dar piercing e blocker para qualquer Digimon teu. Porém, se o Digimon for um Vortex Warrior, ele vai fazer uma suspend, né, e você vai utilizar isso para fazer um suspend dos seus Vortex Warriors aqui, que são o Zefaga Ace, Medieval e o Zefaga do ST. E podendo ali, por exemplo, bate na segurança do oponente, ele tem um bicho lá e faz o Shoto, piercing, blocker, restand, bate com Vortex. No turno do oponente ele vai dar restand de qualquer jeito por causa do analog que vai passar reboot, tá? Então é bem consistente, não é obrigatório, assim, só 2 cópias são suficientes. Se ele veio, tá? Não é tão necessário. O Shoto aqui é um setter consistente, né? O Shoto do ST funciona bem, ele te dá a opção ali para às vezes você só tem o Vortex ali para bater no fim do turno, fazer um ataque ali extra que você precisa, e ele vai te dar essa opção de trocar o alvo do ataque ou para um Digimon do oponente que está em pé, né, para outro alvo, né? Ele consegue fazer um pseudo raid aí, ou bater na segurança mesmo do oponente para poder acelerar um pouco mais o trabalho ali. É um setter, né? É uma coisa que o DM precisa, assim, né? Eu tô bem satisfeito com esses ratios aqui de 2:1, tá? Analog Uff, a gente já falou, todo vídeo a gente fala sobre ele, né? É absurdo, né? E nesse deck aqui ele tem uma sinergia extra, porque, como eu falei, ele passa reboot pro teu stack, né? Que é importante por causa do Zefag ST.
que é o nosso top end, assim, vamos dizer, principal, tá? O Gizamon, ele tá aqui porque ele é um version 5 também, né? Ele tem treino, que é legal. Na herança dele, ele vai tirar a herança mais do fundo, vai trachar a herança mais do fundo que um Digimon do oponente tiver no One-Attacking. Ok, assim, consistente. O Beta vai ser o melhor hook que a gente pode fazer na Bridge, tá? Porque ele passa Jamming, tem Training também, tá? Gazimon passa Retaliation, que é interessante, né? Por exemplo, você pode fazer qualquer Digimon aqui com Retaliation da herança do Gaz e Blocker do Shoto, né? E você consegue, com certa consistência, por exemplo, fazer o Extirano com Retaliation do Gaz, com Blocker do Shoto, e você pode até bater com o Extirano, porque não vai ter problema, vai rebootar depois por causa do Analog. E se o oponente deletar o Extirano, ele vai fazer o Fortitude e voltar suspendendo um Digimon do oponente. E ele é um alvo bom de Ace, né? Porque tanto o Raidemon Ace quanto o Zefagamon Ace podem fazer em cima do Extirano aqui depois, tá? Então ele vira uma camada legal assim de proteção, né? E fora as heranças aqui de Undeletion que você pode ter nesses níveis 4 aqui do deck, tá? Então você consegue fechar o cerco assim bem... assim, não é... Nossa, não perde pra nada, né? Você pode tomar ali alguns Devolves, algumas coisas específicas, né? Mas não são todos os decks que tomam isso, né? Por exemplo, o Road é difícil lidar com esse deck, tá? Eu já vou adiantando, depois eu vou falar um pouco mais depois. Mas eu acho que esse deck tem uma match muito boa contra o Road ali, né? Fica uma situação bem complicada pro deck. O deck ainda assim é muito bom, tá? Ele tem acesso a cartas de toolbox, consegue usar option, né, para passar, por exemplo, o Zefaga é imune a Digimon, né, ele não é imune a option, né, e o Rude consegue utilizar algumas options de controle ali, dependendo, né. Continuando falando do Gizamon, falando dos hooks, né, agora do Tuskmon, ele é um version 5 também. Efeito interessante, o Endevolve um Attack, então coloca uma carta da mão face down nele como herança e ele vai estourar um Digimon do oponente com 4 de DP ou menos. Legal que ele tem treino também na Bridge. E eu diria que o mais importante aqui, além dele remover algumas coisas pequenas, é que ele passa raid, né, o que é bom no geral, né. Um Zefaga com raid é bom, não tem por que reclamar não. O Dark Tyranno aqui, ele é o maior destaque dele é que ele é verde, é um version 5 também tem training, é um play Wind Evolving, tu vai colocar uma carta da tua mão face down nele, vai suspender um Digimon do oponente e depois disso um Digimon teu pode bater, né? Pode setar dependendo de um Vortex ali, né, se o Digimon do oponente não estiver deitado e tal. É uma pena que ele não trava, tá? Porque os outros níveis 4 verdes que a gente tem nas outras estratégias, como... deixa eu filtrar por X9 aqui, mostrar qual que é o meu critério de comparação, tá? Por exemplo, tanto o Kuagamon, ele trava de fazer um suspend durante o suspend phase, e o Kabuteiro também, né? Porém, o Dark Tyranno não faz isso. Ao invés disso, ele deixa um Digimon teu bater. Porém, ele tem um delírio interessante aqui, que ele vai suspender um Digimon do oponente ou Tamer, né? Então a ideia é que você passa com o Zefaga, é ruim de lidar, se o oponente bater vai tomar o Ace, ou Medieval também, né? Vai ser os seus top ends ali principais. E se ele tirar da mesa, ele vai tomar um efeito ali disruptivo com Haremon, com Deletion da Devolve 1, com Devidramon, que estoura um nível 4. Isso aqui é bom contra a Rude, por exemplo, porque a Rude é nível 4. Então muitas vezes ele vai ser obrigado ali a te dar DP down. Assim, se ele não tirar o bicho da tua mesa, vai ser ruim pra ele também, porque ele vai acabar tomando o Ace e vai perder a stack do mesmo jeito, né? Então, mas se ele tira aqui a tua stack com o Devidramon, com o Haremon, com o Dark Tyrannomon, você também faz uma certa disrupção ali na play dele e consegue se safar, né? Que seria o cenário ideal, que você não tomar o OTK ali do loop do Rude, né? Continuando, vou pular o Haremon para falar dele já, que ele é o Trashmon, né? Então vamos falar do Devidramon. O Devidramon é muito bom, tá? Tem treine também, o End Evolve em One Attack, então tu vai colocar uma carta da tua mão face down nele e depois dar um draw. Esse efeito dele é muito legal, né? Porque geralmente você quer manipular o Egg, né? Notem que o Egg tem que trachar a herança que está mais face down ali, né? Geralmente o que eu faço? Vamos supor, eu vou mostrar depois no simulador, né? Mas você quer colocar a herança mais embaixo, que você já vai trachar pelo Egg e já vai evoluir naquela herança do Trash, né? Então aquele bicho que você descartou pro Trash, você já evolui nele. O Devidramon consegue fazer o setup disso bem, né? Então
Você coloca o X-Tirano embaixo dele face down, já dá o draw, aí você resolve a ordem de um N-Attack, né? Resolve primeiro o Dev Dramon, depois resolve o N-Attack do Pagumon e tracha o X-Tirano que você colocou embaixo, tracha a liderança e já vai evoluir nele com custo reduzido, dependendo, né? Porque o Egg já vai reduzir em 1 e vai ter a redução do X-Tirano para cada face down que você tiver também, tá? O Haremon é a nossa opção de Trashmon aqui do version 5, então no fim do turno, como todos os Trashmons, você vai colocar 3 Digimons que tenham version 5 do teu Trash face down como herança dele, e depois, se você tiver colocado 3, né, ele pode evoluir em qualquer Digimon version 5 da mão ou Trash, né? Notem que ele não fala que ele não paga o custo, tá? Você ainda precisa pagar o custo. Se você for evoluir pro metal aqui, que não tem redução, ele vai ter que pagar 3. Mas você pode evoluir pro metal, o metal tirando é interessante porque ele dá devolve também, né? Mas geralmente você vai querer evoluir pro X-Tiranomon, né? E notem, né? Para cada herança face down que o teu Digimon tiver, ele vai reduzir em 1. E no Haremon ele custa 3, né? Então você já vai ter o Haremon com 3 heranças, você vai garantir que você evolui de graça pro X-Tirano e ele vai deitar alguns Digimon do oponente e depois voltar alguma coisa deitada do oponente pra mão, né? Então já emendando aqui, interessante do Haremon é esse Deletion aqui, que dá Devolve 1, né? E o efeito do X-Tirano, como eu já estava comentando, ele tem Fortitude, ele é diferente, tá, dos outros níveis 5, né? Porque ele não tem nenhum efeito One Attack, né? Mas para compensar ele tem um play, tem o Fortitude ali, né? Ele é um bicho que chato assim, tirar da mesa, vamos dizer, por causa desse Fortitude. Deita algumas coisas do cara, dependendo se esse efeito pode ser disruptivo, tá? Também. E na herança dele, que é interessante, quando ele deleta um Digimon em batalha, ele traz o topo da segurança, né? Então é um efeito que funciona muito bem aqui com as cartas de Vortex Warrior, né? Os Zephagas, o próprio Raidemon que tem Collision também, tá? O Metal Tirano, 3 tá bom, tá? Não precisa rodar mais do que isso, porque o teu nível 4 principal que você quer achar é o X-Tirano, né? E de qualquer jeito você pode reciclar ele do teste com o Pagomon e com o Haremon, então você já tá meio que jogando infinito. Se você achar um Metal Tirano, você consegue continuar fazendo ele do trash também, de qualquer jeito. Na herança vai passar Piercing, o efeito dele aqui te permite você jogar ele da mão com custo reduzido, descartando algum outro nível 5, é bem raro, mas pode acontecer, você pode jogar ele por 5 da mão. É um Play Wind Devolve, então vai colocar qualquer Digimon do Trash embaixo dele como herança face down, e vai dar Devolve 1 para cada herança face down que ele tiver. Então, quanto mais herança você tiver, melhor, né? Então é bem prático assim você fazer ele para porque você tem vários efeitos aqui. Vocês perceberam que todos os Wind Devolves aqui do deck eles colocam a herança face down, né? E você tem ainda o Analog UF, etc. Tem treino, então você vai ter bastante herança face down para fazer muitos Devolve pelo efeito do Metal Tirano. Depois que ele fizer isso, ele deleta qualquer Digimon do oponente com 3000 de DP ou menos, né? E passa Piercing também funciona muito bem com a nossa opção de top end. 3 cópias estão legais já, não precisa de mais. Falar primeiro do Zephaga ST aqui, nossa principal opção assim de ataque ou de Digimon que a gente quer ter na mesa, né? Porque ele tem esse Alternus aqui, né? Quando um Digimon faz Unsuspend pelo turno, ele ganha 3000 de DP e não é afetado por Digimons do oponente, né? E o Wind Evolving dele, ele vai suspender qualquer Digimon na mesa e depois fazer um suspend de um Digimon. Então, quando ele fizer esse suspend, ele já triga o próprio efeito dele, né? Tem o Vortex, né? Nele mesmo, já vai ganhar mais 3000 de DP, vai bater 14k. Geralmente vai ter o X-Tirano aqui embaixo, vai trashar um sec do oponente também. Se tiver o Shoto, vai ter Piercing. Se tiver o Metal Tirano, vai ter Piercing. Possivelmente vai ter Blocker pelo Shoto também, vai ter Reboot pelo Analog UF, assim, fica 1 milhão de keywords nesses bichos aqui, vocês não têm ideia, muito keyword, muito buff, assim, realmente, né, o deck consegue muita utilidade, né, eu diria que esse é o valor aqui, né. Medieval, né, Staple, né, assim, muito boa, é um Vortex Warrior, lida bem com Hood também, importante para essa match. Se você não tiver o medieval, eu diria que você pode fazer assim, tá? Você tira um dele, sobe mais um Zephaga ST e coloca um Zephaga da X7, tá? O Zephaga da X7 é bom nesse deck também e ele tem saque mais um. Pode ser até relevante, dependendo do contexto. Mas o medieval staple se tiver roda, tá? O Zephagamon Ace, então vai ser a nossa, vamos dizer assim, opção principal de Ace, né? Você também pode evoluir ele na mão por 1 em cima de qualquer Vortex Warrior, que é muito bom, né? Quando qualquer Digimon faz Suspend, ele dá um Suspend, esse é o Turnus dele. Ele é um blocker também, ele tem
Piercing, Vortex e Blocker dele mesmo, né? Não precisa do Shoto para passar essas keywords para ele. É um Play Wind Evolve, tu vai suspender um Digimon. E para cada 2 Digimon suspensos, você pode voltar um Digimon suspenso do oponente para o fundo do deck, né? Então, geralmente tu vai ter um stack, o Digimon do oponente vai bater com algum Digimon, vai virar para bater. Você evolui no Zefága, deita o próprio Zefága, aí agora tem 2 deitados, volta o Digimon do oponente para o fundo do deck, e o Zefága, como um Digimon deitou, no caso ele deitou, ele já dá um suspende, se tem um blocker ali, dependendo um blocker é até imune por causa do efeito do Zefágamon, se ele tiver resolvido no turno. E o Raidemon, né, primeiro ele é um Ver 5, né, então é bem melhor usar ele do que outras cartas, e por ele ser um Ver 5 a gente consegue evoluir nele do Trash com o Pagumon também, né. Ele tem um efeito interessante, né, um Play Wind Evolving, tu vai fazer unsuspend de um Digimon e depois suspender um Digimon, e o efeito dele é Alternates quando qualquer Digimon ter o Ver 5, não precisa ser ele, faz suspend, ele dá Devolve 1 em um Digimon do oponente, né, e ele tem Collision e Blocker, né, também. Então ele vai te dar mais um suspend, né? É fácil de acessar, você consegue evoluir nele reduzido. Primeiro em qualquer DM ele já vai custar 3, você consegue reduzir esse efeito, por exemplo, com a Meat, evoluir ele por 1. Com Egg reduzido, você evolui ele do Trash por 2 de memória, né? Então é uma carta muito sinérgica e tem sinergia com o resto da estratégia ali, né? Fazer suspende para garantir que você tenha mais cheques, trigar a imunidade do Zefágamon da ST, etc, né? Então o deck como um todo ele é muito sinérgico, isso que eu gosto dele, né? Ele tem muitas respostas, muitos toolbox, ele é agressivo, tá? Não parece, mas pode não parecer no primeiro momento, mas ele é agressivo, né? Primeiro turno que tu subir o Zefága, você já vai tipo tirar 2 seguranças do cara, dependendo. Sei lá, faz um check com tirando, depois evolui pro Zefága, bate e você consegue também controlar a mesa, assim, de certa forma, porque você tem efeitos que trasham a segurança do oponente, como eu falei com o Max Tirano. Então você pode jogar de maneira controlada para não dar tanto recurso para o oponente através da segurança, né? Consegue controlar no turno do oponente com Medieval, com os Aces, com o Zefága vai ficar imune, com os Undulations. Então você tem uma presença de campo muito forte, né? E você vai jogar praticamente infinito do Trash com Haremon, com Egg. Vai evoluir muito barato por causa das cartas de DM, vai estar sempre comprando cartas ganhando memória com Analog UF. Assim, é um turbilhão de sinergias esse deck. Assim, ele é muito bom mesmo, né? Gostei bastante dele, os testes que eu tenho feito. E mostrar rapidinho aqui no simulador, né? Um turno, deixa eu... mostrar rapidinho no simulador, por exemplo, como que seria um bom início de jogo do deck, né? Então, por exemplo, tu faz tua bridge ali, choca já o bicho, faz o training, né? Você quer acelerar o deck, você quer ter as peças o mais rápido possível. Faz analog e passa, vamos supor, o oponente passou a 1 de memória. Sobe, compra. Lembra que eu falei que você meio que consegue manipular ali o efeito do Egg ali para garantir que você tenha no Trash já a carta que você quer evoluir, porque sempre tem que ser a carta de baixo, tem que lembrar disso. Então você pode usar o efeito do analog para isso, por exemplo, eu quero evoluir no Devdramon depois. Então, porque ele compra a carta, né? Ele vai acelerar meu game plan aqui. Então coloca ele embaixo, já trigo o efeito do analog, 1 de memória, e como eu tenho 7 ou menos eu dou um draw. Aí eu já bato com o Betamon mesmo, né? Faço o efeito aqui do Pagumon, tracho a herança do fundo. Porque primeiro ele tracha, tá? Aí na hora que ele vai checar pra resolver, opa, tem um Devdramon no trash. Vou evoluir por 1 a menos. Vou evoluir por 1 no Devdramon, compro. Aí efeito do Devdramon, vou colocar outra herança face down nele aqui, eu escolho qualquer carta, né? Já dou mais um draw, então vou acelerando ali um pouco o deck e vou fazer esse check com o Jamming, né? Então vou sair bem tranquilo com isso. Pode, sei lá, jogar um Shoto aqui, eu tenho um blocker com reboot. Posso jogar o Gaz aqui para caçar mais peças, né? Porque geralmente você vai querer caçar pegar Meat, pegar um Gaz. Você vai querer caçar o X-Tirano, né? Geralmente. O X-Tirano e duas opções de top end, né? Para garantir que você tenha o loop de gameplay ali rodando, né? E as interrupções específicas para cada match. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado dos vídeos, né? De DM, né? Foi bem legal, né? Criar todo o material, testar o deck, trazer aqui para vocês. E nos vemos na próxima, né? E lembrando que se vocês precisarem de carta, confira o site da loja. Agora a gente está com uma promoção rodando também, né? Agora a gente está com uma promoção rodando no site, né? Do mês de novembro com
com a Black Friday, né? Então, utilizando o cupom aqui do parceiro, né? Ritual Master Black 12, vocês conseguem 12% de desconto, tá? Em todas as avulsas na hora de fechar o teu carrinho ali, né? Então, utilizem essa oportunidade. Não vai ficar por muito tempo o cupom, vai ficar só até o fim do mês, né? E utilizem essa oportunidade para montar meus seus próximos decks e compartilhem também no chat o que vocês acharam da série, o que vocês querem que a gente traga aqui de vídeos sobre qual deck, etc. Beleza? Obrigado mais uma vez, pessoal. Até a próxima.